Boa tarde a todos, um prazer estar aqui participando de mais um Ângulo Feminino, né? Dessa vez como moderadora de uma mesa sobre infertilidade. Eu sou endocrinologista no Rio de Janeiro e cada vez nós recebemos mais pacientes que precisam desse tipo de abordagem, tanto de baixa quanto de, às vezes, alta complexidade. E para a gente ter bastante tempo para discutir, eu vou logo apresentar os 3 palestrantes que vão nos brindar com as apresentações sobre o tema. Nós vamos começar com a doutora Mariângela Badalotti, que tem mestrado em Medicina e Ciências da Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorado em Patologia pela Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, é professora da Faculdade de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e fundadora e diretora do Fertilat, Centro de Medicina Reprodutiva. A segunda aula vai ser com o Dr. Rui Alberto Ferriani, que é professor titular de Ginecologia e Obstetrícia da USP de Ribeirão Preto, presidente da Comissão Nacional Especializada em Reprodução Humana da FEBRASGO e vice-coordenador do INCT Hormônio. E, finalmente, o Dr. Fernando Marques dos Reis, que é professor titular e chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da UFMG, coordenador do setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisador 1A do CNPq. Então, vamos às aulas. Olá a todos. Inicialmente eu quero agradecer a doutora Polimara pelo convite, pela oportunidade de participar mais uma vez deste tradicional e maravilhoso evento, e junto de colegas de tão alta estirpe. A mim coube o tema abordagem do casal com infertilidade sem causa aparente, e eu declaro não ter conflito de interesses em relação a esse tema. Quero começar minha apresentação com uma boa notícia. No ano passado, no boletim da Sociedade Americana de Reprodução Humana, apareceu essa manchete. Um estudo financiado pelo Ministério da Saúde americano mostrou que 92% dos casais com infertilidade inexplicada que iniciaram tratamento tiveram filho. Mais de 60% deles conseguiram ter pelo menos mais um filho sem tratamento médico adicional. O estudo na íntegra saiu este ano e, além do que já foi colocado, ainda nos trouxe informação de que iniciar o tratamento mais cedo permite a oportunidade de alcançar mais de um nascido vivo, o que está associado ao aumento de satisfação em relação ao tamanho da família. Então, com essa boa notícia, vamos entender bem o que é a infertilidade sem causa aparente. Por definição, é a infertilidade, ou seja, dificuldade de gestação tradicionalmente em um ano, em casais com função ovariana, trompas, corpo uterino, colo uterino e pelve aparentemente normais e com frequência coital adequada. E também com função testicular e anatomia geniturinária aparentemente normais, bem como ejaculação normal. O que precisa ser avaliado para enquadrar um casal com infertilidade sem causa aparente? Precisamos fazer uma ovulação da ovulação, uma avaliação da estrutura e da permeabilidade do trato reprodutivo feminino e avaliação seminal. A avaliação ovulatória com base no ciclo menstrual, que é a informação mais importante, e, se necessário, exame complementar, dosagem de progesterona e ecografia transvaginal. Na avaliação ovulatória, atualmente se inclui também a avaliação da reserva ovariana através de dosagem do hormônio antimileriano, da contagem de folículos antrais e de dosagem de FSH e estradiol no 3º dia do ciclo. A avaliação da reserva não com intenção diagnóstica, mas para que seja de auxílio depois no tratamento. A avaliação da anatomia feita, então, por ecografia, por histeroscopia, por histerossonografia, por histerosalpingo sonografia. E a avaliação seminal pelo espermograma convencional, que deve estar dentro dos parâmetros da OMS. Uma questão interessante que às vezes suscita dúvida é se a laparoscopia é necessária para que se feche o diagnóstico de infertilidade sem causa aparente. Não é necessária a histeroscopia para que esse diagnóstico seja
fechado, dentro dos critérios de avaliação atual. Na ausência de suspeitas ou patologias comprovadas, ela não tem lugar garantido nessa investigação, pode ter sim lugar em situações especiais. Outros exames são necessários, os outros exames necessários provavelmente já vieram antes, porque eles vão se basear em dados de história e exame físico. Se eu tiver suspeita de alteração tireoideia, claro que eu vou ter que fazer essa avaliação previamente. Se eu tiver uma paciente muito queixosa do ponto de vista gastrointestinal, eu tenho que pensar que a doença celíaca é mais prevalente em férteis e talvez promover essa avaliação. Então, muito cuidado na avaliação dos dados da anamnese e exame físico, porque se sabe que quanto melhor avaliado o casal, menor é o índice de infertilidade sem causa aparente, que na verdade ainda é desconhecimento da ciência, né? E o tratamento, gente? Bom, o tratamento é empírico, né? Uma vez que não se tem doença definida, nós não temos como direcionar a correção de função ou de defeito específico. Então, esse tratamento empírico vai depender da idade feminina, da duração da infertilidade e da disponibilidade de recursos. E o protocolo padrão evolui em geral do simples para o complexo, faz avaliação de custo-efetividade e sempre analisa riscos. Quais são as estratégias de manejo? A gente pode optar por manejo expectante ou tratamento ativo. Quando se trata da conduta expectante, é muito importante que os casais tenham claro que, uma vez fechado o diagnóstico, no ano seguinte, ao longo dos próximos 12 meses, eles terão, sigam essa linha preta, eles terão 22% de chance de gravidez completados um ano, né, contra 85% em casais que são férteis. Isso corresponde a 1 a 3% 1 a 3% de gestação por ciclo, isto se a idade feminina não chegar aos 38 anos. Se chegar, a chance de gravidez mensal é menor que 1% ao mês. Por isso que nesse caso é tão importante classificar os casais como os de mau prognóstico e os de bom prognóstico. Os de mau prognóstico com infertilidade de mais de 3 anos ou com mais de 35 anos de idade feminina, e bom prognóstico com infertilidade de menos de 2 anos se a mulher tiver menos que 35 anos, e obviamente a conduta expectante só se aplicaria a casais de bom prognóstico. Aqui um outro resultado de estudo de conduta expectante durante 6 meses, onde se obteve 27% de chance de nascidos vivos sem nenhuma intervenção. Desse dado e outros, surge a recomendação da Sociedade Canadense de Reprodução, que diz que em casais com bom prognóstico, com base na idade e duração da infertilidade, manejo expectante pode ser oferecido. Porém, gente, não mais que 6 meses. Se for optado pela conduta expectante, não se pode perder a oportunidade de otimizar as chances de gestação espontânea, orientando bem sobre mudança de hábitos de vida, e aí entra o cigarro, o álcool, qualquer outro tipo de droga, uma dieta adequada, controle de peso, momento e frequência de relações sexuais, evitar a exposição excessiva aos disruptores endócrinos, uma simples orientação de não deixar água na geladeira ou líquidos em plástico ou aquecê-los já nos diminui a exposição ao bisfenol e outros disruptores. Salientar a importância da atividade física e do sono adequado, este último principalmente na produção de espermatozoides. E em relação ao tratamento, nós temos 3 grandes assuntos a abordar: a estimulação da ovulação com drogas orais ou gonadotrofinas, a inseminação artificial em ciclo natural ou estimulado e a fertilização in vitro. Eu vou basear estes dados em recomendações da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva e da Sociedade Canadense também de Medicina Reprodutiva e Andrologia. Bom, vamos começar então pela estimulação da ovulação. Será que ainda existe espaço para isto nos casais com infertilidade sem causa aparente? Vamos ver o que se passa no citrato de clomifene, porque no geral existem fortes evidências que dizem que não tem mais lugar para estimulação da ovulação nesses casais.
O que nos mostram os estudos? Aqui, um estudo randomizado com quase 400 casais seguidos por 6 meses, onde o uso do citrato de clomifene atingiu 14% de gravidez, com manejo expectante de 17%, sem diferença entre os dois, o mesmo que mostra essa meta-análise de 7 estudos que não mostra superioridade do uso da estimulação com clomifene em relação à conduta expectante ou ao uso de placebo. Esses e outros estudos levam à recomendação das duas sociedades de que a estimulação ovariana com citrato de clomifene não deve ser oferecida a casais com infertilidade sem causa aparente, uma vez que não oferece nenhum benefício em relação ao manejo expectante. E em relação ao letrozol, o que se pode dizer? Então, tem uma série de estudos que comparam o letrozol, nos pacientes com infertilidade sem causa aparente, ao clomifene. E o que esses resultados, na sua totalidade, evidenciam? Que eles são praticamente idênticos nos seus resultados. Vejam só, próximo de 20% de chance de gestação mensal, sem diferença. Nesse outro também, clomifene 28, letrozol 22, sem diferença de gestação múltipla. Então, resultados extremamente semelhantes, o que leva à recomendação das duas sociedades de que não é recomendada a estimulação com os inibidores da aromatase nesses casais, pela mesma questão de não mostrar benefício em relação ao manejo expectante. Não tem benefício também que supere o clomifene. E em relação às gonadotrofinas, aqui as coisas não estão ainda absolutamente claras. Primeiro, não tem estudos clínicos randomizados comparando estimulação ovariana com gonadotrofinas e conduta expectante. Nos últimos anos, não tem havido publicações sobre o uso isolado de gonadotrofina, só gonadotrofina como estimulador da ovulação, nesses casais com infertilidade sem causa aparente. E os estudos existentes mostram, na sua maioria, que quando ela tem um benefício maior que o tratamento expectante ou os anovuladoras orais, os estimuladores orais, ela está associada com grande risco de gestação múltipla. Então, as sociedades se posicionam de forma semelhante, na mesma recomendação. A sociedade americana não recomenda o uso, porque considera que tem mais risco de benefício, e a sociedade canadense acha que não tem evidência suficiente para que seja recomendada. E em relação à inseminação artificial, o que temos? Podemos fazer esse procedimento com ciclo estimulado ou com ciclo espontâneo, ciclo natural. O que nos mostram os resultados em relação a ciclo espontâneo? Ou seja, faço uma inseminação sem estimular a ovulação. Que os resultados não são diferentes em relação ao manejo expectante. Vejam bem, 23% contra 16% do manejo expectante, sem diferença significante. E esses outros estudos levam à recomendação das duas sociedades que a inseminação artificial com ciclo espontâneo não deve ser oferecida, pois não tem benefício em relação à conduta expectante. E em relação aos ciclos estimulados com citrato de clomifene, aí as coisas já começam a mudar. A estimulação não, a inseminação artificial com ciclo estimulado. Nesse estudo, comparando com a conduta expectante, houve 31% de índice de gravidez em 3 ciclos com o citrato de clomifene contra 9% de gravidez em ciclos espontâneos. E a taxa de nascimento, 24% no grupo que usou o clomifene contra 7% no grupo espontâneo. Então, em relação ao clomifene, a inseminação artificial com ciclo estimulado por clomifene, as evidências são claras e fortes de que é recomendado o uso desta técnica, porque ela apresenta melhores resultados de gravidez. Quando se analisa a inseminação artificial com ciclos estimulados com letrozol, se encontram resultados extremamente semelhantes quando comparados aos ciclos com clomifene. Neste estudo, por exemplo, 19% de gravidez com letrozol, 18% com clomifene, 37% e 36% de gravidez cumulativa. Nesta revisão sistemática bastante atual, também não houve diferença significativa entre os grupos, um índice de abortamento um pouco menor no ciclo com letrozol. Esses dados levaram as sociedades a recomendar que sim, é recomendado o uso de inseminação artificial com letrozol para o tratamento da infertilidade sem causa aparente. E quando se trata de inseminação
intrauterina com ciclos estimulados com gonadotrofinas. Aí as coisas ficam nebulosas outra vez. Os dados que se tem é quando se estimula a ovulação com doses convencionais para inseminação intrauterina, nós temos sim índices de gestação mais altas com a gonadotrofina quando comparados com os resultados de clomifene e letrozol, porém às custas, como se pode ver nesse gráfico abaixo, de um índice maior de gestação múltipla. O verde escuro é gestação e o verde claro é o índice de gestação múltipla. Então, onde se usou gonadotrofinas em doses convencionais, se chegou a 30% de gestação, mas com 10% de gestação múltiplas e chegando até a gestação de sextuplos, certo? Então, um risco bastante elevado de gestação múltipla, diferente dos outros protocolos. Já em baixas doses, alguns autores sustentam que os resultados são melhores que os tratamentos orais, ao passo que outros mostram que não são diferentes. Então, nesse quesito, as sociedades se manifestam de uma forma um pouquinho diferente. A sociedade americana diz que não se recomenda o uso de gonadotrofinas, porque elas não são mais eficazes como estimuladores da ovulação em ciclos de inseminação intrauterina que os medicamentos orais, e que, quando são mais eficazes, acarretam um grande risco de gestação múltipla. Então, o risco seria maior que o benefício. Já a sociedade canadense admite, né, que tem um índice maior de gestação múltipla, mas que ela pode ser oferecida aos casais com esse tipo de infertilidade, conquanto que eles tenham ciência do risco. Quando se trata de ciclos estimulados, fica muito claro que a inseminação intrauterina é extremamente eficaz quando se compara pacientes de bom prognóstico, prognóstico moderado e mau prognóstico. Em preto, os índices com gestação espontânea, em vermelho, os índices de gestação com a inseminação intrauterina. E vejam bem que pelo menos o dobro de chance de gravidez, com benefício ainda maior dos casais de mau prognóstico. Então, as sociedades recomendam que os casais com infertilidade sem causa sejam tratados inicialmente com 3 ciclos de inseminação artificial com medicação oral. E a fertilização in vitro, gente? Bom, ela tem sido recomendada há muito tempo para esse tratamento. Os estudos iniciais já mostravam índices de mais de 20 vezes maior sucesso com a fertilização do que a conduta expectante, mas até um pouco tempo atrás se achava que era um tratamento muito agressivo, muito invasivo e muito caro para esta indicação. As coisas mudaram bastante, e vejam aqui vocês uma publicação do ano passado, uma comparação de estudos da fertilização com a inseminação com o uso de gonadotrofina, que foram os estudos com resultados mais altos de gravidez, e mostrou que depois de 3 ciclos de inseminação, 21% na inseminação contra 52% na FIV. No ciclo, depois de um ciclo 3 ciclos de inseminação artificial, 28% de gravidez, e na FIV 33% com um ciclo. Aqui também 17% de gravidez com 3 ciclos de inseminação contra 22% na FIV por um ciclo. Por isso aquela recomendação de 3 ciclos iniciais de inseminação artificial, e seguido dessa recomendação que a FIV é recomendada após 3 falhas de inseminação artificial. Esse estudo mostra mulheres com mais de 38 anos, onde 2 ciclos gerou de inseminação 17% de gravidez e 2 ciclos de FIV 49% de gravidez. E a Sociedade Canadense diz que ela pode ser oferecida como primeira linha de tratamento para qualquer casal com infertilidade sem causa aparente. E a Sociedade Americana vem se manifestando já nesse último guideline. Existem boas evidências que a FIV imediata em mulheres com mais de 38 anos está associada a maiores índices de gravidez e redução do tempo da gestação quando comparada com a inseminação em ciclo estimulado. Então, quando se trata, nós sempre temos resultados melhores do que o tratamento, do que a conduta expectante. Em azul, a conduta expectante, em verde, a inseminação artificial e em vermelho, a fertilização in vitro. A inseminação artificial com pelo menos o dobro de chance de gestação espontânea e a FIV com pelo menos umas 5 vezes de chance aumentada em relação à gestação espontânea. Então, de uma forma geral, quando temos esses pacientes adiante de nós, ou pela primeira vez, nós temos que fazer uma anamnese, exame físico
cuidados ou revisar bem essa anamnese dos hemofídeos para ver se não passou nada que poderia ter sido avaliado. Se a paciente tem bom prognóstico e não se importa de esperar mais um tempo para engravidar, se pode oferecer um tratamento expectante naqueles casais com bom prognóstico, não mais que 6 ciclos. Se não, o melhor tratamento hoje se considera a inseminação intrauterina com ciclo estimulado por 3 ciclos, na falha de gravidez, fertilização in vitro. E nas mulheres com mais de 38 anos, fertilização in vitro direto. Como considerações finais, lembrar que a infertilidade sem causa é diagnóstico de exclusão, de novo, importante ter claro se foi feito tudo o que deveria. Em todas as circunstâncias, a abordagem terapêutica deve aconselhar o casal sobre resultados esperados, eventos adversos e riscos, de forma individualizada, principalmente no que diz respeito à idade feminina e à duração da infertilidade. Há espaço para manejo expectante para os casais com bom prognóstico, dispostos a aguardar mais tempo para engravidar. Não há indicação de estimulação da ovulação com coito programado, pois não oferece benefícios em relação à conduta expectante. Para a maioria dos casais, a melhor conduta é realizar 3 ciclos de inseminação intrauterina com estimulação da ovulação, seguidos de fertilização in vitro em caso de falha. E a fertilização in vitro é a técnica mais eficaz, pode ser indicada como primeira linha de tratamento, ainda que cara. E é a melhor alternativa hoje considerada para mulheres com mais de 38 anos. Agradeço a atenção de todos. Olá, amigos desse tradicional evento. Mais uma vez, obrigado pelo Poli, por estar aqui com vocês. É realmente muito interessante esse tipo de evento e eu vou partilhar um pouquinho, não tem nenhum conflito de interesse em relação a isso, sobre o manejo da endometriose. E quando a gente fala em endometriose, eu estou pensando principalmente na vida reprodutiva da mulher e pensando principalmente no futuro reprodutivo dessa mulher. Hoje, o que mudou um pouco é que a endometriose deixou de ser ter a laparoscopia diagnóstica, ela não tem muito mais espaço, e o procedimento cirúrgico hoje, esse é um preceito importante, a cirurgia tem que ser bem planejada, porque as cirurgias podem ter um efeito maléfico muito importante para essas pacientes. Eu acho que essa é a primeira mensagem que eu gostaria de dar. Quer dizer, na dúvida, não opere, porque uma má cirurgia pode dar danos permanentes para essa paciente. E na endometriose, cada vez mais, nós tratamos sintomas de diversas maneiras: dor, qualidade de vida, infertilidade, a progressão da doença propriamente dito. E nós temos 3 modalidades de tratamento. O tratamento hormonal, que é bom para dor e qualidade de vida, contraceptivos, pílula. A infertilidade, que o tratamento hormonal não é bom. Esse também é uma mensagem bastante importante. O tratamento hormonal retarda o tratamento da infertilidade, não deve ser usado. E quanto à progressão da doença, há um pouco ainda de controvérsia em relação a isso. O tratamento cirúrgico, que é a outra modalidade, a gente sabe que é muito bom para dor e qualidade de vida e também tem resultados satisfatórios na infertilidade e na progressão da doença também. E, por fim, pensando na infertilidade, a reprodução assistida, que não tem efeito sobre a dor e qualidade de vida da paciente, mas é benéfica na infertilidade, né? E não é benéfica na invasão da doença. Então, veja, olhando as 3 formas de tratamento, o tratamento clínico, a reprodução assistida e o cirúrgico, fica claro que o tratamento cirúrgico ou a reprodução assistida seriam as opções que a gente poderia dar para essas pacientes. Então, todas as vezes que a gente tiver infertilidade, e agora com os métodos diagnósticos mais precisos e uma boa anamnese, exame físico, nós podemos falar em suspeita de endometriose. E podemos tomar conduta baseado nessa suspeita de endometriose. E para isso, então, principalmente pensando na infertilidade, é necessário avaliar a presença de fatores concomitantes para decidir sobre um método terapêutico ou outro método terapêutico. Então, sempre observar os fatores concomitantes, não operar sem um bom planejamento estratégico, porque nós temos riscos de comprometer a função ovariana. E um outro aspecto também, uma mensagem também importante que eu quero deixar, que em pacientes com endometriose nós devemos evitar protelar
muitas vezes as condutas, porque isso pode ser maléfico do ponto de vista reprodutivo. O que são os fatores concomitantes? A idade, a reserva ovariana, a presença concomitante do fator masculino ou tubário, a dor intensa sempre nos direciona para um ou outro tipo de tratamento, o tempo de infertilidade e repercussões, a ansiedade e o próprio acesso, tanto à reprodução assistida como à cirurgia, assim como falhas prévias, tanto na cirurgia como na reprodução assistida. Essa pergunta, o que deve vir primeiro, se eu devo operar ou fazer a reprodução assistida, nós não temos resposta definitiva. E por quê? Porque não existem estudos controlados para falar qual é melhor. Por isso que os casos têm que ser individualizados e partilhados com a paciente. E o que eu quero colocar? Principalmente em relação ao endometrioma. Nós temos que, essa individualização, partilhar muito bem com a paciente, para que a conduta seja a melhor possível para ela. Então, na presença de endometriose e infertilidade, o que é indicativo de reprodução assistida? A presença do fator masculino, uma baixa reserva, idade avançada, se ela já operou antes, repetir cirurgias não, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E também uma situação, congelar óvulos ou embriões, se for o caso, antes de uma eventual indicação cirúrgica. Porque nós sabemos que hoje a cirurgia pode depletar a função ovariana e isso depois ter consequências ruins para ela. Quando que a gente pensa em fatores indicativos de cirurgia? A localização, como ureter, ilho, apêndice, é importante. O risco de obstrução intestinal, que não é tão alto, mas é uma possibilidade quando tem um comprometimento de alça intestinal muito grande. A presença de grandes endometriomas, e hoje nós não falamos mais em tamanho de endometrioma, no consenso da ESH, agora nós temos um consenso novo de 2021, no consenso da ESH de 2014 se falava em 4 centímetros, hoje não se usa mais esse conceito. Grandes endometriomas. A presença de dor intensa, a cirurgia tem vantagens porque ela melhora a dor e pode melhorar a fertilidade, e a falha de uma reprodução assistida prévia. Também são situações que eu levo muito em consideração para a indicação cirúrgica, se eu vejo que aquela paciente tem um quadro doloroso associado importante e tem trompas pérvias e não tem fator masculino, o que significa que ela tem uma chance de concepção natural depois de operar. E vários trabalhos mostram que a concepção natural, se há condições, costuma melhorar muito após uma cirurgia. E nos casos leves, a cirurgia pode ter algum efeito sobre a fertilidade dessa paciente, nas endometrioses leves. Então, esses são os principais fatores para a gente pensar ou em reprodução assistida ou em cirurgia para essas pacientes. A reprodução assistida, no final das contas, é indicada? Sim, a resposta é muito clara, é a melhor forma de tratamento. E hoje, quando a gente vai ver os resultados da fertilização na endometriose, vocês vão encontrar vários trabalhos mostrando maior dificuldade para monitorar ovários, aumento de taxa de cancelamento e diminuição do número de ovócitos coletados, diminuição dos folículos antrais e a presença de endometrioma, principalmente se ele já vai operado, porque a chance de lesar, diminuir a reserva daquele ovário é muito grande para essas pacientes. Vocês vão encontrar desfechos intermediários com alguma controvérsia, se os oócitos são de pior qualidade, se ela tem menos taxa de fertilização, mas a maioria dos estudos mais modernos hoje mostram taxas similares de desfecho final, que é nascido vivo. Esse é um aspecto bastante importante das pacientes. Então, o que a gente sabe, vejo aqui também um resumo, mostrando que essas pacientes podem ter menor número de oócitos e taxa de fertilização, mas a taxa de nascido vivo e a taxa de perda gestacional são similares. Portanto, o endometrioma, que é um cuidado maior, que é o que mais lesa o ovário, qual que é o impacto dele na fertilização in vitro? Nós sabemos que as pacientes com endometriomas têm menos oócitos, principalmente oócitos maduros, mas os demais parâmetros costumam ser similares, como taxa de nascido vivo. Então, só a presença do endometrioma não é indicação de cirurgia. Você pode fazer fertilização in vitro numa paciente com endometrioma. E aí entra a história do tamanho. Se ele for muito grande, você provavelmente não vai conseguir acesso ao ovário normal dessa paciente.
Aí, então, a endometriose prejudica a concepção natural e leva à infertilidade, e ela tem uma cavidade, vamos dizer, tóxica para a fertilização, óvulo e espermatozoide. Mas a reprodução assistida, ela reverte esses efeitos dessas pacientes, da fertilidade das pacientes. Portanto, a reprodução assistida é um tratamento de escolha. É lógico que a cirurgia tem efeitos benéficos, mas a reprodução assistida tem hoje taxas similares e é o tratamento de escolha para a maioria das pacientes. Uma preocupação que se coloca, mas se eu fizer reprodução assistida eu vou piorar a endometriose? É uma preocupação pertinente, mas existem já revisões mostrando que excesso pelo risco de infecção, a estimulação ovariana não causa progressão dos sintomas nem recorrência. Então essa não seria uma contraindicação ter endometriose ou endometrioma e fazer fertilização in vitro pela estimulação hormonal dessas pacientes. E a cirurgia? A cirurgia, como eu disse, tem benefícios, né? Qual é o papel dela, principalmente em relação ao endometrioma? A grande vantagem é que ela alivia sintomas dolorosos. Ela melhora a função sexual, ela fortalece as relações do casal e a qualidade de vida daquela paciente. Só que, o que a gente leva em conta? A cirurgia tem grande, mesmo com técnicas mais modernas, de remover folículos durante a remoção, por exemplo, de um endometrioma. Essa é a maior preocupação, então, que a cirurgia pode ter malefícios e não tanto benefícios. Quando a gente vai ver, por exemplo, em pacientes com endometrioma no tratamento cirúrgico, o próprio consenso atual da ESH, que já saiu definitivo, mostra que o tratamento cirúrgico ele aumenta a chance de gravidez, principalmente a chance de gravidez natural. Por isso que eu falei que é uma boa indicação se a paciente tem trompas pérvias e não tem fator masculino. Mas a gente não tem estudos comparativos e o nível de evidência ainda é um nível baixo para isso. A cirurgia para endometrioma, essa meta-análise recente mostra que a cistectomia endometriótica diminui o nível de AMH no pós-operatório imediato, intermediário e tardio. E até que nessa meta-análise não teve alteração sobre os folículos antrais. Então o AMH é o melhor marcador para essas pacientes, para você avaliar o risco de depressão iatrogênica cirúrgica nessas pacientes. Então, a cirurgia no endometrioma prejudica, sim, essas pacientes. E vejam também outros impactos da cirurgia, uni ou bilateral em endometrioma, uma outra meta-análise, que mostrou que só a presença do endometrioma não piora a reserva, mas a cistectomia, especialmente se bilateral, tem um efeito deletério persistente sobre a reserva ovariana. Então, aí vem uma outra pergunta. Então, vocês viram, a fertilização in vitro tem efeitos benéficos, resultados bons, provavelmente semelhantes, hoje pela modernidade aí dos estudos, a pacientes sem endometriose, e a cirurgia tem resultados bons, e a cirurgia é boa para sintomas dolorosos. A dúvida é, se você tem uma indicação para ter reprodução assistida, eu devo operar antes para melhorar os resultados da fertilização in vitro? Esse é um outro ponto de debate importante, que a resposta em geral é não, né? Mas eu coloco duas revisões aqui, vejam que nos fazem pensar. Pacientes que fizeram a ressecção cirúrgica de endometrioma versus pacientes que não fizeram. E se submeteram, isso aqui é uma meta-análise, a FIV. Elas tiveram taxa de nascido vivo igual. Tá? Nessa outra meta-análise, também, expectante versus cirúrgica, o número de oócitos em quem operou antes foi menor, mas acabou tendo taxa de nascido vivo igual. O que significa que a cirurgia prévia ao endometrioma não trouxe benefícios em termos de resultado. Portanto, não deveria ser uma indicação, porque você está correndo o risco de lesar o ovário dessa paciente. Na endometriose profunda, saiu recentemente essa meta-análise, que é uma meta-análise que tem um nível de evidência, uma heterogeneidade de estudos e um nível de evidência ruim, baixo. Mas ela mostrou 2,2 casos de nascido vivo a mais em pacientes que tinham operado antes de fazer a fertilização in vitro.
essa meta-análise aponta para isso, que olha, eu vou fazer fertilização in vitro, é melhor eu operar antes. Mas esse não há estudo randomizado e, portanto, esse assunto não está fechado. A gente prefere não submeter a paciente antes a uma cirurgia, caso a reprodução assistida dela esteja indicada. Então, o tratamento da cirurgia no tratamento, o papel da cirurgia no tratamento da infertilidade em mulheres com endometriose profunda, o que a gente pode colocar? A evidência, infelizmente, é pobre porque nós não temos estudos randomizados. E aí entram outros parâmetros. Habilidade do cirurgião, equipe treinada, isso é fundamental. Como eu disse, é melhor não operar do que uma má cirurgia. Agora, a equipe treinada é uma boa coisa em relação a isso. E um bom planejamento pré-operatório dessas pacientes com uma equipe multidisciplinar. Então, a cirurgia, ela tem benefícios sobre dor e qualidade de vida, mas nós temos que lembrar que ela tem complicações. É exatamente por isso que eu não indico sempre cirurgia e a gente tem que partilhar com o paciente. E são complicações importantes, numa prevalência importante, de até 10, 12%, que envolve o intestino. Vejam esse trabalho, e aqui também complicações como fístula vaginal, falha anastomótica, estenose e disfunção de esvaziamento. Então, vejam, é uma cirurgia que tem um comprometimento, principalmente que nós estamos falando de pacientes jovens. Tá? O que é importante, olhando esses dois aspectos das cirurgias, é que a gente sempre, obrigatoriamente, faça aconselhamento reprodutivo para qualquer paciente que tem ou diagnóstico ou suspeita diagnóstica de endometriose. Aconselhamento não significa mandar engravidar ou mandar congelar óvulo, mas nós temos que dar essas opções para os pacientes, sempre que possível não retardar a gravidez, isso é importante, porque a gente não sabe o futuro reprodutivo, e discutir obrigatoriamente sobre técnicas de preservação de fertilidade. E aí vem, hoje a literatura já tem resultado de congelamento de ossos de pacientes com endometriose, que fizeram no passado. E o grupo da Espanha, do IVE, apresentou recentemente uma estatística com um número significativo de mulheres que fizeram congelamento de ossos e depois vieram usar. Então, 43% delas vieram usar. E eles tiveram uma taxa de nascido vivo nessas mulheres de 46%, indicando que o número necessário de tratamento de 5, é um número baixo. Quer dizer, 5 pacientes que eu fizer congelamento, eu posso estar dando um benefício para essas pacientes. E vejam, o que é também interessante nesses dados desses grupos, que é uma experiência acumulada importante. O número de oócitos recuperado foi mais alto que quem não tinha operado. Mas a idade afetou o número de ócitos. Quanto mais velha, menor o número de ócitos, isso era o esperado. Então, mulheres com menos, o ideal é que você faça a preservação de fertilidade quanto mais jovem for a mulher e quanto antes de você eventualmente operar. Pelo menos isso tem que ser discutido, porque isso pode piorar o prognóstico do congelamento. Então, essa é a conclusão dos estudos publicados pela Ana Cove, que a preservação é melhor antes de cirurgia em mulheres jovens. E ela deveria ser encorajada em idades mais precoces, antes dos 35 anos. Essa é a experiência do grupo do Chapron, também com 146 mulheres que fizeram preservação de fertilidade e também tiveram um número de ócitos menor em pacientes que tinham operado previamente. Então, outra vez eu reforço a ideia de que a cirurgia pode ter riscos para esses pacientes. Então, na presença de endometriose ovariana, no aconselhamento reprodutivo, nós temos sempre que discutir sobre preservação de fertilidade, especialmente se elas têm endometrioma bilateral ou recorrente, crescimento rápido ou endometrioma de uma paciente jovem. E aí você vai fazer a vitrificação de óvulos ou eventualmente formação de embriões, e hoje começa a crescer a criopreservação de tecido, principalmente se a cirurgia está indicada. A experiência da literatura quanto a isso ainda não é grande, mas é uma possibilidade que tem que ser colocada para essas pacientes. A presença de um endometrioma unilateral, é importante você avaliar o impacto dele sobre a reserva ovariana. E se já, nesse sentido,
Se já for baixa, você tem que se preocupar em propor preservação de fertilidade dessas pacientes, e se for normal, você vai discutir conforme a idade dessa paciente para eventualmente congelar ou não congelar. Então, as mensagens principais que a gente quer fazer ter endometrioma ou ter endometriose profunda não significa operar, isso é fundamental, mas significa ficar alerta para o futuro reprodutivo dessas pacientes. Aconselhamento e planejamento de cirurgia obrigatório. A decisão cirurgia versus reprodução assistida, pensando em fertilidade, ela tem que ser baseada na individualização dos diversos fatores que eu aqui coloquei e também baseado na equipe e no acesso do paciente para um dos tipos de tratamento. E, por fim, partilhado com a paciente para que ela possa opinar e saber, já que tem riscos e nem sempre a gente garante fertilidade para elas. Muito obrigado, gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez no Endofeminina e eu vou comentar com vocês alguns aspectos éticos e legais do acesso à reprodução assistida no Brasil. A maior parte do que eu vou falar constitui a dissertação de mestrado da Brenda Oliveira, que nós publicamos recentemente na RDM Online e está disponível para consulta nesta referência bibliográfica. O primeiro ponto que eu queria discutir é como é o acesso à reprodução assistida no Brasil. Ela é disponível, ela é viável, ela é pagável ou acessível em algum modo para quem, como e por quê. Nós temos, no Brasil como no resto do mundo, uma proporção razoável de pessoas com infertilidade. Segundo estimativas, pode chegar a 10% até 15% da população, conforme a faixa etária e outros aspectos considerados. E dessas pessoas com infertilidade, uma parte não desprezível necessita de técnicas de reprodução assistida. Além das pessoas e casais inférteis, as técnicas de reprodução assistida são indicadas e são necessárias para várias outras situações, que não incluem necessariamente uma pessoa infértil, mas incluem outras barreiras e dificuldades para se obter uma gestação biológica. Além disso, elas são indicadas na preservação da fertilidade em pessoas que vão sofrer algum tipo de tratamento gonadotóxico que pode comprometer a sua fertilidade futura. Então, se considerarmos que no Brasil existem milhões de pessoas com indicação de reprodução assistida, quantas dessas conseguem passar a primeira barreira, que é ver um médico, uma médica, um especialista e fazer a propedêutica inicial? Uma fração dessas. E das que passam essa primeira barreira e recebem um diagnóstico ou de infertilidade ou de outra condição que indique fertilização assistida, poucas conseguem superar a segunda barreira, que é a mais alta de todas, que é aquela do acesso ao primeiro tratamento, ao primeiro ciclo de reprodução assistida. Nós temos vários fatores que contribuem para isso, essencialmente uma escassez de oferta desses ciclos nos setores de atendimento à saúde pública, nos hospitais vinculados ao SUS, no próprio Sistema Único de Saúde, e temos também o alto custo na iniciativa privada, sem cobertura dos planos e seguros. Consequentemente, pouquíssimas pessoas conseguem fazer o primeiro ciclo, e aí vem mais uma barreira, que é de conseguir fazer ciclos em número suficiente para maximizar o potencial de obter um nascido vivo. Muitas pessoas desistem após o primeiro ou segundo ciclo porque exaurem a sua reserva financeira e ou emocional. Então, as principais barreiras que nós identificamos no Brasil são a ausência de uma linha de cuidados para a fertilização assistida, ou mesmo para a infertilidade no SUS. O SUS não tem uma linha de cuidados de infertilidade. Não tem uma diretriz dizendo, na atenção primária, você recebe as pessoas com possível infertilidade, faz uma primeira avaliação clínica, uma anamnese, uma análise de esperma, depois vai para a atenção secundária, avaliar outras causas, depois tem o fluxo de encaminhamento para a atenção terciária, e tem este pacote de serviços, essa cobertura, esse código, este financiamento. Não tem isso no SUS. Alguns hospitais ligados ao SUS, alguns hospitais da rede pública ou conveniados do SUS, eles até
oferecem, eventualmente, em alguns pouquíssimos lugares, com uma capacidade de atendimento muito reduzida, tratamentos de reprodução assistida, mas isso não está na linha de cuidados do SUS, e os hospitais têm que se virar para bancar esse cuidado sem a contrapartida do Ministério da Saúde. Também não há cobertura da saúde suplementar e, portanto, as pessoas ficam desassistidas de um modo geral, porque o custo é muito elevado em relação à renda. Nós fizemos um cálculo, estimamos que um único ciclo de fertilização in vitro no Brasil custa 84% da renda média anual da população. Ora, você gasta mais para um tratamento desse do que para adquirir sua casa própria ou qualquer outro bem durável. Na verdade, é um processo que você não vai financiar em 30 anos com uma casa própria. Você precisa daquele financiamento, daquele dinheiro de imediato. Então, é muito, muito difícil o acesso à reprodução assistida no Brasil. Há algum impedimento ético? Se nós fizermos uma revisão das resoluções do Conselho Federal de Medicina, desde a primeira lá em 1992, 30 anos atrás, até a mais recente agora de 2021, e esse foi um quadro que a Brenda fez contemplando as várias resoluções, o que foi aparecendo ao longo do tempo, nós vemos, por exemplo, que lá no início, reprodução assistida era eticamente indicada só para a resolução de problemas de infertilidade, quando outras terapêuticas não tinham funcionado. Já em 2013, já passou-se a falar em facilitação do processo de procriação. Já seria uma visão mais ampla do que a reprodução assistida. E agora, em 2021, já se fala em auxiliar no processo de procriação. Então, houve uma ampliação do escopo da reprodução assistida do ponto de vista ético no Brasil. As técnicas de reprodução assistida passaram também a ser reconhecidas como indicadas para a preservação oncológica e também para a preservação social. Então, eticamente, é aceita a preservação social da fertilidade, que é aquela em que você não tem uma doença, mas você pretende planejar o seu futuro reprodutivo para mais adiante, quando talvez já não tenha uma boa reserva ovariana. Desde 2017, isso está na resolução do CFM. E desde a resolução do ano passado, também para a doação de ócitos, e por razões médicas e não médicas, ou seja, isso já está incorporado. Então, eticamente, o escopo é amplo, é reconhecido, o direito das pessoas está bem contemplado. A idade máxima é considerada 50 anos, inclusive para receptora de ócitos, desde a resolução de 2013, mas já a partir das resoluções seguintes, aceitam-se exceções. As exceções foram sendo incorporadas porque a comunidade médica foi apontando situações em que é possível, numa mulher bastante saudável, ela levar uma gestação por mais de 50 anos. A questão do número de embriões. Inicialmente, fechava-se em 4. Depois, isso foi sendo mais refinado e, atualmente, o critério é mais restrito. Porém, ele não é impeditivo, ele não é um problema que impeça o acesso. Na resolução de 2021, por exemplo, justamente para evitar a grande incidência de gestação múltipla, então o número de embriões é limitado a 3 em mulheres com mais de 37 anos e a 2 com menos de 37 anos, e se forem embriões avaliados geneticamente e constatados que são euploides, esse limite, mesmo nas mulheres com mais de 37 anos, se restringe a 2. Mas isso não é uma barreira, isso é perfeitamente compatível com boas taxas de gestação de nascidos vivos. Quem é o público, segundo as resoluções do Conselho Federal de Medicina, para receber tratamento de reprodução assistida? 30 anos atrás, eram mulheres que, se fossem casadas ou em união estável, precisavam da autorização do marido. Depois isso mudou em 2010 para todas as pessoas, sem qualquer discriminação. E, a partir de 2013, já aparece explicitamente que é permitido o uso para relacionamentos homoafetivos, pessoas solteiras. Só que ainda vinha aquela história de direito de objeção de consciência do médico. Isso foi caindo. E aí, desde 2020, fala-se claramente que, além de todas as pessoas, sejam heterossexuais, homoafetivos, transgêneros e qualquer outro nome que se queira dar, todas as pessoas têm direito a se beneficiar dessa técnica para formar sua família. E a lei? A lei diz o seguinte: saúde é um direito de todos, está na Constituição, que é a lei maior. Uma lei complementar de 1996 diz que planejamento familiar é um item fundamental da saúde.
Então, se nós entendemos que o planejamento familiar não é apenas contracepção e adiar a gestação por meio da contracepção, mas é também conseguir a gestação no momento que você decide, e isso não precisa ser depois de 50 anos, isso pode ser em qualquer momento da vida que você tem uma dificuldade para gestar, então nós podemos ter uma interpretação mais abrangente de que assistência à procriação, incluindo fertilização assistida, é parte do planejamento familiar, portanto é parte da atenção à saúde e, portanto, é um direito de todos os brasileiros. De fato, uma lei de 2009 tornou obrigatória a cobertura de planejamento familiar pelos seguros de saúde, pelos planos de saúde. E a partir daí, muitos juízes passaram a interpretar que isso incluía a reprodução assistida. E deferiram petições, pedidos de pessoas que reivindicavam que os seus planos de seguro de saúde cobrissem esse tratamento. Mas surgiu uma nova interpretação, até de uma lei mais antiga, que era explícita, dizendo que a cobertura obrigatória dos planos de seguro de saúde exclui o que a lei chamou de inseminação artificial, que foi interpretada por todos como técnicas de fertilização assistida de um modo geral, tanto de baixa como de alta complexidade. Então, como mudar esta situação? Nossa proposta é a seguinte: é preciso reconhecer que a infertilidade é uma doença e que, portanto, o tratamento da infertilidade com o recurso que for necessário é parte da assistência à saúde, como é o tratamento de qualquer outra doença. E, portanto, não há uma razão realmente justa para que o tratamento da infertilidade fique excluído do rol de procedimentos do Sistema Único de Saúde no Brasil, um sistema que se pretende universal. Reconhecer também indicações médicas de preservação da fertilidade, que é uma coisa cada vez mais bem estabelecida, que também faz parte da manutenção da saúde. Nós não precisamos chegar ao ponto de querer que, de imediato, o sistema público ou privado cubra a preservação social da fertilidade. Isso é uma outra discussão. Tem uma outra ética, tem outro aspecto. Mas pelo menos reconhecer que o tratamento da infertilidade e a preservação da fertilidade por indicações médicas tem respaldo no conceito de que isso é restauração da saúde, saúde é um direito de todos. Então esse é um argumento bastante consistente e que precisa prosperar. Agora, nesse debate, que pode ser um debate parlamentar ou administrativo, é preciso, inclusive, introduzir outras variáveis. Porque só se fala dos custos dos tratamentos. Mas qual é o custo de permanecer infértil? Qual é o custo de permanecer sem a família planejada? Alguém já quantificou isso? Alguém já avaliou isso? E também, que benefícios podem advir de você ajudar os casais a formarem as suas famílias da forma como eles desejam? A ter filhos que, de certa forma, vão ser novos cidadãos, vão contribuir para a sociedade de várias maneiras. Isso também pode ser envolvido na discussão política sobre a viabilidade e a justiça de haver acesso para todos à fertilização assistida. E no SUS, no Sistema Único de Saúde, já passou da hora. Essa é uma discussão bastante antiga, é uma discussão que já vai há quase 2 décadas, mas que precisa ser retomada. Não seria o caso do SUS ter uma linha de cuidados hierarquizada, desde a atenção primária para a correta abordagem das pessoas com infertilidade? Então essas são as nossas sugestões para debate. Eu vou ter muito prazer em participar a seguir da mesa e dialogar com vocês a respeito desse tema. A possibilidade de cobertura na saúde suplementar é uma coisa que a gente deve discutir também, naturalmente não pensando numa obrigatoriedade de partida, mas na possibilidade de planos que negociem a inclusão desse tratamento de uma forma razoável, de uma forma acessível. É isso, muito obrigado, e aqui estão os meus contatos. Então, muito obrigada aos palestrantes. Vamos agora partir para a discussão. Infelizmente, a doutora Maria Ângela Badalotti fez uma entrevista, então ela não vai poder comparecer, mas nós vamos tentar abordar todas as questões relativas à parte dela e outras que estão sendo trazidas aqui. Muitos elogios, né? E eu vou começar fazendo uma observação, na verdade, linkando a última parte que foi a que o Fernando abordou,
com a primeira, que é da infertilidade sem causa aparente. Fernando colocou a importância de haver uma propedêutica mínima, algum protocolo, né, no SUS ou nas próprias sociedades médicas, para esse grupo de pacientes inférteis que cada vez a gente vê aumentando mais. E, de fato, acho que nós não temos, né? A professora Maria Ângela, ela fala da infertilidade sem causa aparente após uma investigação mínima, que é do fator ovulatório, né? Se o paciente está ovulando, se o esperma é adequado e se as trompas estão péritas. Mas há outras questões também que podem ser abordadas, principalmente em pacientes que nós atendemos no dia a dia, como pacientes obesas, com ovário policístico, enfim. Então, queria saber de vocês sobre qual seria a propedêutica mínima para avaliar a fertilidade de um casal, quando e para quem seria dirigido isso, para não esperar chegar aos 35, 36, 37, 38. Quando fazer? O que vocês acham? Fernando, começa ou eu? Tudo bem? Posso começar, sim. Na verdade, nós temos que diferenciar o que é a propedêutica do casal infértil ou da pessoa infértil do que é a avaliação de fertilidade na população geral. Não existe o check-up da fertilidade, não existe um conjunto de exames que devam e que possam ser incluídos como screening de infertilidade ou como screening de doenças causadoras de infertilidade. Então, o que é preciso ter é uma linha de ação para quando a pessoa está planejando engravidar e não consegue. É claro que no momento em que se pretende tentar uma gravidez, é possível, e muitas pessoas fazem isso, fazer uma avaliação do esperma e uma avaliação, pelo menos uma avaliação morfológica do útero, mas não há uma evidência de que adotar como conduta geral uma checagem, um check-up de infertilidade traga alguma vantagem, em nenhuma idade, em nenhum grupo específico, nem mesmo nas mulheres com síndrome de ovários policísticos. Uma vez que tem a indicação, que é quando tem a queixa, o sintoma de infertilidade, então esse mínimo é o que nós já falamos aqui, é o que a Maria Ângela já falou, é a avaliação do espermograma, a avaliação da permeabilidade tubária e acrescentaria também a ecografia. O que eu acrescentaria, Ruth, que eu acho, quer dizer, indo um pouco ao encontro do que o Fernando falou, mas eu sempre defendo que a gente, como ginecologista geral, nos postos de saúde, no nível primário, nós fomos muito treinados a conversar sobre prevenção de DST e sobre anticoncepção. Aquelas rotinas, né? Vem para o Papa Nicolau, né? De rotina, e aí a gente ensina para o residente, vamos aproveitar essa paciente, conversar sobre anticoncepção e tal. Eu acrescento, indo ao encontro do que você falou, que a gente também tem que conversar obrigatoriamente sobre concepção. Discutir. Olha, qual é a sua? O que você pretende? Você sabe que a idade é um fator importante, que se eventualmente você quer engravidar antes, seria melhor, mesmo que ela não esteja pensando. A paciente, então, faz parte de um ato educativo. O mesmo ato educativo que a gente tem que ter para contracepção, nós temos que ter para concepção. E não estou dizendo que a gente vai recomendar gravidez, assim, prescrever a gravidez, mas às vezes você pode orientar a paciente que naquele determinado momento, para ela, é melhor ela começar a pensar em engravidar. Então, esse é uma abordagem preventiva, eu diria, né? E aí, eventualmente, detectar se tem algum fator associado, se é monovulação, se é obesa, se é fumante. Quer dizer, fazer uma orientação pré-concepcional. Certo? A partir do momento que ela começa, porque o ideal é que a mulher engravide na melhor condição de saúde. Então, o correto, e tem medidas, por exemplo, que demoram 6 meses, 1 ano, por exemplo, o peso corporal.
E se ela, então você está querendo se preparar para engravidar, vamos parar de fumar, vamos realmente reduzir peso corporal, para que quando você engravide, você esteja na melhor condição. Então eu acho que é mais um aconselhamento, muito menos exame. Mas aí tem um ponto até que eu queria chamar a atenção, às vezes ouvir a opinião do Fernando também, que eu acho que a própria Mariângela comentou que hoje está rotina no consultório fazer a AMH. E pacientes que chegam lá sem nada. E eu confesso assim, eu recebo muitos das pacientes que vieram porque tem um AMH baixo. E a paciente não tem absolutamente nada. Eu vejo com uma certa preocupação com o risco de fazer iatrogenia nesse exame. Eu prefiro o aconselhamento e eventualmente detectar. Agora, uma vez detectado um AMH baixo, a gente tem que fazer um aconselhamento. A AMH não significa infertilidade, certo? E a correlação do AMH é muito grande com baixa resposta à indução da ovulação. Mas não significa que ter AMH baixo tenha baixa fertilidade. O que a gente pode, no máximo, aconselhar é uma propedêutica mínima para essa paciente que o Fernando comentou, que é muito pequena, a propedêutica mínima, o fator tubário, espermograma e a ovulação, e orientar, às vezes, uma concepção espontânea. Tá? Eu acho que é nesse sentido que serviria. Agora, nós não temos nenhum dado, assim, uma evidência forte de que o MH tem que ser incorporado como um exame de rotina em mulheres de 30 a 35 anos que vão ao consultório. Eu não sei qual é a opinião do Fernando, mas eu tenho visto, viu, Fernando? Eu tenho muita gente acrescentando essa informação. É o que chamado perfil hormonal, acrescentando a MH nele. Concordo totalmente, Rui, e vejo que a gente tem tido cuidado, principalmente ao falar com colegas ginecologistas. Infelizmente não dá para fazer esse tipo de abordagem, assim, vamos fazer um perfil hormonal aqui para ver se você tem ainda condições de esperar para engravidar mais tarde. Porque isso, além de trazer informação falsa, pode levar a uma conduta invasiva desnecessária ou a um estresse desnecessário. Então, nós gostaríamos de ter esse exame, mas não temos. Exato. Eu concordo com vocês. Eu acho que especialmente em situações de risco, né, que nós identificamos no consultório, endócrino, ovário policístico, paciente obesa, paciente que teve anorexia nervosa, é interessante levantar essa questão, se ela vai querer engravidar, quando, e para não deixar para muito tarde, para não agregar o fator idade, que nós sabemos que é deletério, né, para a função ovariana. E aí eu já acrescento uma pergunta que é bem sobre isso, acho que é interessante vocês comentarem, se a paciente tem o hormônio antimileriano baixo, se ela ainda pode ser considerada como infertilidade sem causa aparente. A idade, ou a baixa reserva, essa paciente ainda pode ser encarada como infertilidade sem causa aparente e, portanto, seguir aquele protocolo que a doutora Mariângela Badalotti colocou, do que mais de 38, menos de 38 anos. O que vocês acham? Não, a idade, eu penso que é o fator mais marcante para nós, né? O critério de infertilidade em mulheres após os 35 anos não é aguardar um ano de tentativa. Com 6 meses a gente já caracteriza se ela está e deve fazer, não significa que é indicar fertilização in vitro, mas fazer uma conduta um pouco mais ativa para essa paciente, uma orientação melhor sobre concepção para ela. Então, idade, por exemplo, lá na rede latino-americana, no CISEMBRIO, idade avançada é um diagnóstico. Hoje faz parte dos diagnósticos de indicação de fertilização in vitro, certo? Que é essa equação que a Mariângela colocou, a equação do infertilidade sem. A pergunta que eu faço sempre, por exemplo, se eu vou tomar uma conduta é se o que eu vou tomar aumenta a probabilidade de uma concepção natural.
numa paciente que não tem nenhum fator impeditivo. Então, essas taxas, por exemplo, a taxa, ela colocou taxas numa paciente de 40 anos de menos de 1% se ela ficar tentando uma gravidez espontânea. Então, aí significa que eu tenho que atuar. Então, a pergunta que eu me faço sempre é, eu preciso atuar? Eu vou aumentar a probabilidade de concepção espontânea? Então, se ela está há 2 anos tentando, ela tem 39 anos, é óbvio que a sua probabilidade de concepção espontânea é menor do que 5%. Então, eu preciso atuar. E aí ela comentou os aspectos de inseminação ou fertilização. Deixa eu esclarecer. Às vezes, a idade não está acoplada perfeitamente ao hormônio antimileriano, né? Às vezes a gente tem idades mais jovens com hormônio antimileriano baixo. E, surpreendentemente, às vezes o contrário também. Isso faz vocês mudarem de estratégia, fazer com que a paciente vá mais rapidamente para um tratamento de alta complexidade. Como é que funciona isso? Vamos dizer que já veio com hormônio antimileriano dosado. Para a gente deixar um conceito muito claro. Não existe o diagnóstico hormônio antimileriano baixo. Isso não é um diagnóstico, isso não é uma causa de infertilidade. Isso não está lá no CISEM, não está lá na... Não está. Existe uma causa de infertilidade que seria insuficiência ovariana. E existe uma causa de infertilidade que é a anovulação crônica. Então tem critério para diagnosticar insuficiência ovariana, não é? Você tem que ter por exemplo, uma menorreia secundária com FSH alto, etc. Tem todos os critérios. E você tem a baixa reserva ovariana que não dá para diagnosticar também, porque ela não tem um critério objetivo inequívoco. Você tem indicadores de baixa reserva ovariana e o diagnóstico final da baixa reserva ovariana é a má resposta ao estímulo. Então, a paciente chegou com o hormônio antimileriano baixo, ela não tem diagnóstico. Ela só tem um marcador de folículos. Se ela está ovulando regularmente, ela não tem fator ovulatório de fertilidade. Ela não tem anovulação, então não tem diagnóstico. Então não tem que fazer nada em relação a isso. Agora, se há uma perspectiva dela ser encaminhada para a fertilização in vitro, o hormônio antimileriano baixo é um mau prognóstico de resposta ao estímulo. Isso deve ser levado em conta no planejamento. A gente estava pensando mais tem perguntas aqui sobre casos de insuficiência ovariana prematura, né? Então, essas pacientes, quando têm hormônio antimileriano, são mais jovens e têm, às vezes, hormônio antimileriano mais baixo. Como seria a avaliação dessas pacientes, né? Tem também uma outra pergunta, já falando aqui sobre questões hormonais, quando a dosagem da progesterona é baixa, o que se faz? Qual a melhor terapêutica nessas pacientes? Então... Eu vi essa pergunta, por exemplo, até uma paciente jovem que foi colocada da Valesca Indy, com insuficiência ovariana precoce há 1 ano. Se existe possibilidade de gestação futura, esse talvez seja a predição das mais difíceis da gente fazer, porque você pode ter entre as causas, depende muito da causa da insuficiência ovariana. As causas genéticas costumam ser irreversíveis, a grande maioria delas. Existem aquelas causas imunológicas que podem, eventualmente, serem reversíveis. E aí, a gente tem que ver se tem folículo ovariano suficiente para tentar uma estimulação, para tentar, por exemplo, congelar óvulos dessa paciente. É o máximo que pode se fazer. Mas eu recebo muitas vezes, o colega fez no diagnóstico de insuficiência ovariana, ele manda para mim, para eu congelar o óvulo rapidamente porque ele está perdendo. Ele falou, não vai logo lá no RUI porque ele está perdendo. Mas a paciente chega com FSH de 80, 100. Eu nem doso muito antimileriano. Eu nem preciso disso. Eu faço um ultrassom, vejo que ela não tem nenhum folículo antral, o ovário está muito diminuído. O que adianta eu ficar induzindo essa paciente? Não tem resposta, infelizmente. Agora, pelo critério clássico de insuficiência ovariana, 1 ano aí de história, a paciente tem 2 dosagens alteradas, a gente sempre observa essa paciente. Mas o prognóstico é ruim. Existe reversibilidade, mas isso é, vamos dizer, exceção.
quando você tem um diagnóstico de insuficiência ovariana já caracterizado, a exceção, já tive vários casos, engraçado que entre médicas, pacientes que fazem uns FSH de 80, 100, depois engravidam espontaneamente, e depois normalizaram, elas fizeram um quadro transitório de insuficiência ovariana. Porque dosa muito, talvez, né? Tem muito acesso à dosagem. Essa é a questão. E outra coisa que eu tenho observado é que se você repete a FSH num prazo muito curto, né, um mês, ele geralmente está parecido, quer dizer, você precisa esperar um tempo maior para ver a evolução desse FSH, se ele vai baixar. Dependendo da etiologia, pode baixar, né? Eu acho que um mês Exatamente. É muito cedo para a gente fechar um diagnóstico. Assim. É pouco, eu concordo, Ruth, concordo sim. Porque, veja, a gente tem o risco da iatrogenia, do estresse para essa paciente, versus o risco da omissão. Eu não faço nada e piora o prognóstico. O que você pode eventualmente fazer? Propor em algumas situações o congelamento de óvulo, como a gente não sabe, eventualmente, do futuro. Mas o risco de você estar fazendo um procedimento desnecessário. Então, é isso que tem que ser individualizado nessa paciente. E o acesso, como diz o Fernando, nem sempre é fácil, né? Seja para congelamento, seja para reprodução assistida. Quer falar, Fernando? Eu tenho uma pergunta. Já está bem respondido, por favor. Eu tenho uma pergunta, na verdade, uma atualização sobre endometriose que eu queria perguntar para o Rio, porque algum tempo atrás o diagnóstico assim, padrão ouro da endometriose era por biópsia por laparoscopia, né? E você falou para evitar a cirurgia, tem vários danos da cirurgia, aderência, fibrose, retira tecido ovariano. Então, hoje em dia a ressonância, o ultrassom, eles já estão resolutivos, a gente já pode dar um diagnóstico de endometriose por exames de imagem, como é que funciona isso? Ou é só suspeita para deixar... Então, eu acho que essa é a grande mudança dos últimos anos, porque a indicação sistemática da laparoscopia caiu mesmo em desuso, porque pelo risco de, às vezes... E a pessoa faz a cirurgia e pode causar um dano, uma má cirurgia não é bom. Então, o que eu coloco principalmente, porque na endometriose nós não acabamos com a doença, nós tratamos o sintoma. E a gente pode ter uma forte suspeição clínica associada ao exame físico e associada à imagem. A imagem hoje tem uma sensibilidade, se bem feita, de 90% a 95%. Então, mais uma vez, vem a questão de acesso. Por quê? Isso que o Fernando colocou. Mesmo a dificuldade que a gente tem de acesso à reprodução assistida, na endometriose nós temos dificuldade a diagnóstico e a terapêutica, seja cirúrgica, seja reprodução assistida. Mas a suspeição e o ultrassom, por exemplo, a endometriose infiltrativa, a imagem é muito boa, com alta especificidade e sensibilidade. Na endometriose leve, não. A imagem não nos ajuda. E aí é só suspeição diagnóstica. Tem até uma pergunta da Karen, eu acho que exatamente, falando, por exemplo, se ela não tem condições de FIV e a eliminação de focos numa endometriose superficial, se teria algum benefício da cirurgia. Veja, Karen, nós temos 2 únicos estudos que foram randomizados com alguns problemas metodológicos, mas o grande estudo canadense, que é já antigo, e eu acho que ninguém vai repetir esse estudo, mostrou que aumentou a taxa de gravidez dessas pacientes. E eu ainda uso esse recurso. A paciente jovem que tem um bom prognóstico, e quando eu digo bom prognóstico, é um parceiro com sêmen bom, trompas pérvias, ela tem uma algia pélvica importante. A cirurgia, muitas vezes, o convênio paga. Eu tenho imagem dizendo que não é infiltrativo. Então, propor a cirurgia para exérese dos pontos de endometriose, eu posso estar aumentando a taxa de concepção natural. E isso pode ser uma proposta para essa paciente. Principalmente olhando a questão de acesso, que muitas vezes os convênios pagam uma laparoscopia dessa maneira e, obviamente, não pagam a reprodução assistida. Então, não é a minha primeira escolha.
mas ele é um plano B interessante para algumas pacientes, caracterizando aí tempo de fertilidade, a idade, presença de fatores associados. Eu posso, em algumas pacientes, beneficiá-las em relação a isso. Então, eu uso esse critério, sim. Certo. Quer complementar, Fernanda, alguma coisa? Acho que está perfeito. Podemos ir para a próxima. Tem uma outra pergunta, acho que até já fiz, mas vou repetir. Quando você investiga uma paciente e você vê que tem uma progesterona baixa, a única coisa, vamos dizer assim, que você encontrou na investigação, progesterona da fase lútea baixa. Qual é a melhor conduta nessa situação? O que vocês acham? Veja, progesterona na fase lútea só serve para uma coisa: diagnóstico de ovulação. E o que é a progesterona baixa? É a progesterona que, na fase supostamente lútea, não é compatível com a presença de um corpo lúteo. E é um diagnóstico que vale para aquele ciclo. Na mulher que já está em amenorreia ou oligomenorreia, você não precisa dosar. Você já sabe que ela tem um distúrbio de ovulação. Então, se é uma paciente, você vai fazer uma propedêutica completa de infertilidade. Os ciclos delas são regulares, porém, há alguma suspeita que ela tenha falha de ovulação, caberia a dosagem de progesterona na fase lútea. Apenas como esse indicativo está acima de um certo ponto de corte, em alguns laboratórios é 3 nanogramas por decilitro, pode variar um pouco, sugere a presença de corpo lúteo, sugere que ovulou. Fora isso, não existe progesterona baixa para diagnosticar o suposto, entre aspas, insuficiência de corpo lúteo ou qualquer outra coisa que requeira uma reposição de progesterona especificamente para tratar esse suposto problema. Então, na fertilização in vitro se faz a reposição de progesterona por outro motivo, porque tem um bloqueio hipofisário, você pode ter aí sim uma dificuldade. Ninguém nunca colocou a prova experimentalmente, mas que teoricamente a gente acredita que possa existir uma dificuldade do corpo lúteo atuar no início da gestação. Eu concordo, nós somos mais velhos, dei muito a aula de insuficiência de corpo lúteo, né? E eu odiava essa aula, porque a insuficiência de corpo lúteo é uma consequência de uma ovulação complicada. E se usava muito a dosagem quantitativa, não sei se o Fernando chegou a pegar isso aí, que eram 3 dosagens ao longo da fase lútea, a somatória das 3 dosagens acima de 15 daria uma boa suficiência lútea. Isso se mostrou de baixa sensibilidade e baixa especificidade. E aí também se tentou a dosagem única, falando que tem a ver com sensibilidade e especificidade. Até Doppler de corpo lúteo também já se tentou, no sentido todas de avaliações quantitativas de corpo lúteo. Hoje, o Fernando bem colocou, nada disso, nós temos uma avaliação qualitativa, ovulou, a progesterona serviu para isso. Eu uso muito pouco, o critério clínico de ovulação ainda é muito melhor, então não se usa mais. Eu acho que dosagem de estradiol, dosagem de progesterona, a gente tem muito pouca indicação na prática clínica de se fazer isso, muito pouco. Clínica de se fazer muito pouco. Já pegando esse embalo, deixa eu perguntar para vocês usam, acho que talvez não vocês fazem alta complexidade, né? Mas, por exemplo, aqueles testes urinários de LH, vocês costumam, às vezes, indicar para o paciente em casa, que não tem acesso, por exemplo, a uma fertilização in vitro, para ela fazer um coito meio que programado, vamos dizer assim? Bom, posso começar? Eu uso sim, eu uso. A preocupação do teste urinário numa paciente de baixa complexidade logo no começo é a iatrogenização do processo. Eu me preocupo um pouco com esse aspecto, porque tem pacientes que começam a fazer o teste e fazem de rotina e começam a vincular a relação sexual só a pico do LH. E isso eu acho que é muito ruim para um casal. Eu uso, eventualmente, numa situação de que o casal, às vezes, não tem relações frequentes, tem problema de distanciamento, para facilitar para eles. Mas em situações muito pontuais, eu tomo cuidado de não deixar essa paciente fazendo esse teste. Hoje eu tenho também usado muito na transferência de embrião congelado,
onde a gente quer pegar o ciclo ovulatório. Eu associo o ultrassom, eventualmente, ou a dosagem de progesterona, aí sim, para pegar o momento certo para eu fazer a transferência, e o teste serve para me dar o gatilho para a paciente vir para o consultório, porque aí eu estou pegando o pico do LH, e depois eu continuo. Então, nessas situações específicas, mas como uma rotina muito de dia a dia, e me preocupa um pouco a iatrogenização do médico no contexto aí emocional do casal. Eu já vi casais muito debilitados pelo excesso de intervenção médica, temperatura basal, por exemplo, eu vejo mulher fazendo temperatura basal de rotina, e isso aí deixa a Alessandra todo dia, ela lembra desse quadro, sabe? Isso não é legal, eu não gosto muito, não. Isso não existe mais. Eu acho que tem uma última pergunta aqui sobre a dosagem do CA-125 para avaliação da endometriose. Enfim. Olha lá, Fernando. É interessante, né? A endometriose já teve, ao longo dos últimos 30 anos, pesquisados mais de 120 possíveis marcadores bioquímicos séricos, possíveis testes laboratoriais. Nenhum deles deu certo. Isso inclui o CA-125. Mas por que ele virou estrela? Por que ele foi o único que pegou? Por que ele passou para os laboratórios clínicos, passou a ser solicitado a um custo relativamente baixo? Talvez porque ele tem outras indicações, ele se estabeleceu um pouco mais para rastreamento de alguns tumores pélvicos, peritoneais, especialmente o carcinoma de células epiteliais de ovário. Então se tornou mais acessível e aí as pessoas começaram a usar por hábito. Mas ele não é muito melhor do que outros que foram descartados na fase de pesquisa. Tem baixa sensibilidade, baixa especificidade, raras situações em que ele pode ser usado como acompanhamento de doença pós-tratamento, para diferenciar, em alguns casos, o tipo de manifestação da endometriose, o grau de invasão, e portanto, assim, ele não serve para rastreio e mesmo para confirmação diagnóstica é um exame que não deveria mais ser considerado, pelo menos na rotina. A Carla comentou aí que o Fernando é bem mais jovem que nós, claro, ele é bem mais jovem, mas eu acho que o Fernando deve ter pegado um pouco a fase que se fazia teste pós-coito de rotina, e fazia dosagem de progesterona quantitativa. Acho que você pegou um pouco isso aí ainda também, né, Fernando? 1994, na residência. Mudou muito, né? Tudo isso. Era uma política complicada, né, Ruth? Era complicado, estressante. O teste imagina a temperatura basal todo dia. Eu me lembro na minha residência, o teste pós-coito era recomendado para a mulher acordar às 3 da manhã, ter relação para chegar no ambulatório às 8 horas. Você quer uma coisa mais estressante com um casal do que uma coisa dessa? É verdade. E um poder, né, discriminatório muito bonito. Mas os casais continuam estressados, né? Porque a infertilidade estressa bastante. Mas os médicos ajudam o estresse, essa que é a questão. Porque o médico começa a impor uma série de restrições, de orientações que aumentam o estresse do casal. Eu tento intervir, é que nem a história do bolso pós-transferência de embrião. Então tem mulheres que ficam deitadas. Eu falo, gente, cheio de gente que engravidou lá no carnaval, está engravidando, cortando cana. Engravidez não é doença. Se você tem uma situação normal, sim, mas a gravidez não é para ficar em repouso, não é essa situação. Essa artificialização tem uma certa necessidade médica de falar que ele está dando uma conduta, né? Que ele está. Eu acho que a gente tem que combater isso, porque olhar o lado estressante aí, né, da história. Bom, eu acho que o nosso tempo está acabando, já esgotou, então queria agradecer muito a presença de vocês, os esclarecimentos, as intervenções excelentes. Espero que a audiência tenha aproveitado bastante sobre esse assunto com as contribuições de vocês, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Um abraço a todos. Quem sabe uma hora a gente volta aí em Porto Alegre para um evento presencial, que seria gostoso.
Tá bom, um abraço a todos. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.